O servidor público, tá? Ele é regido pelo Estatuto do Servidor. Não é seletista, não é carteira assinada. Estou falando tudo isso por quê? Porque eu até costumo fazer uma brincadeira, né? Falando o seguinte, pô, caraca, tô rezando, tô pedindo, orando, tô pedindo a Deus, né? Para ser funcionário público. E, poxa, muitas vezes Deus já vira para o cara e já fala assim, meu amigo, você já é funcionário público. Porque funcionário público é todo mundo que tem função pública. Então, se você trabalha de contratado, você é funcionário público. Se você trabalha numa firma, numa empresa pública, entendeu? Você é funcionário público. A Petrobras, por exemplo. O Petrobras, mesmo sendo mista, né? A maior parte do controle acionário, é igual ao Banco do Brasil, a maior parte do controle acionário é público, é de governo público, né? Então, o cara é funcionário público, ele tem função pública. Ah, o cara trabalha a prestação de serviço na coleta de lixo daí, que é uma empresa pública de Mangaratiba, não sei qual é a coleta de lixo lá, do Rio de Janeiro, a Colurb. O cara é funcionário público, ele tem função pública. Carteira assinada, tudo mais, função pública. Não é o caso que você está pedindo, meu amigo. O que você está pedindo? Você está pedindo para ser servidor público. Então a primeira coisa que tem que fazer é orar, rezar, pedir certo. Para Papai do Céu te atender certamente. Porque servidor público só tem duas formas de ser. Uma é o quê? É o chamado servidor estável. O que é o servidor estável? É o que você quer ser. Então, já pede certo. Papai do Céu, eu quero ser servidor público estável. Beleza. Porque só tem uma forma. Sabe qual é a forma? Por meio de concurso público, que é o que você está tendo que fazer. Beleza? E a outra forma de serviço público, que é o servidor público não estável, é o quê? É o chamado cargo em comissão. É justamente o servidor comissionado. O servidor comissionado, ele é por quê? É pelo quê? É exatamente pela assinatura do prefeito, prefect, entendeu? Esse corresponde ao servidor público comissionado, sem pela assinatura do prefeito, como o estatuto diz, chefe do Poder Executivo Municipal, que seja. Beleza? Tranquilo? Então, são características que temos que enumerar para começar a questão. Então, o Estatuto do Servidor Público, ele vai atingir quem? Servidores. E quem é servidor? Nós, servidores estáveis, que é por meio de concurso. E o cara que está no cargo em comissão. Ok. Beleza? Tranquilo? Que é o servidor comissionado. Beleza? Legal, gente? Maneiro? Isso, muito bom, muito bom. Pois bem, então, concurso público, né? 2 anos, que são prorrogáveis por 2. Então, temos aí a questão dos provimentos, né? A questão do provimento, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Qual é a ordem? Atenção. Posse, nomeação, exercício. Então, as atribuições do cargo público são exatamente, as sequências são exatamente essas, né? Vamos ver de uma forma mais legal? Vamos ver nos slides, que eu volto aí daqui a pouco. Vamos lá.
Ah lá, me confundi um pouco aqui, foi mal. Provimento do cargo público, nomeação, posse e exercício, correto? Então, repetindo aí, nomeação, posse e exercício. Então, nomeação publicada lá no Diário Oficial. Você tem 30 dias que podem ser prorrogáveis por mais 30, ok? Caso você peça lá a prorrogação, para você tomar posse do cargo, beleza? E entrar em exercício. O que é a posse? A posse é a aceitação do cargo, da função, né? Do cargo. É a relação que você tem exatamente com esse ponto, né? Então, é justamente que a gente chama de posse, né? E o exercício é quando você começa o quê? Justamente na atuação do cargo público, né? Começa a atuar junto ao cargo público, que é quando nós chamamos de exercício, né? Característica que nós observamos, beleza? Aqui fala sobre estado probatório ou estágio probatório. Anderson, estado ou estágio probatório é a mesma coisa? Sim. Beleza? O que é o estado probatório? O que é o estágio probatório? No caso, são 2 anos. 3 anos, desculpa, 3 anos. São 3 anos. Estágio probatório de 3 anos. São 3 anos de atuação que você tem, né? Nesses 3 anos, você vai ser avaliado, perfeito? Recorrente lá a avaliação, frequência, né? A qualidade do trabalho e tudo mais. E a partir daí, desses 3 anos, você passa a ter o quê? A chamada estabilidade, ok? Então, vamos lá. Nomeação, posse, exercício. Vai entrar no seu estado probatório. Duração, 3 anos, beleza? Nesses 3 anos, você é avaliado e se torna um servidor estável. Como assim, professor Anderson, servidor estável? Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês, para falar aqui um pouco sobre isso. Vamos lá. Como assim servidor estável, Anderson? Vamos lá. Existe uma dúvida muito grande que as pessoas têm, o seguinte: Anderson, um servidor, ele pode ser demitido? Sim. Agora, a demissão, atenção, ela é uma penalidade. Ele só pode ser demitido, como assim penalidade? Se ele fizer besteira. Como assim fizer besteira? Abandono de emprego, né? Enfim, tem todas as situações lá, né? Cometer um crime de alta gravidade, né? Enfim, o cara é demitido. Excetuando isso, olha só, é diferente, né? Exoneração. Exoneração é diferente de demissão. Qual é a diferença? Exoneração não é penalidade. Então você pode ser exonerado sem ter feito nada. Demissão não, demissão é penalidade. Então, por exemplo, sou servidor público já há 20 anos, posso ser demitido? Posso. Vou lá, mata alguém dentro do colégio. Vou ser demitido, ok? Beleza? Uma penalidade. Exonerado. Eu só tem 2 formas de exoneração que você pode ter. Você pode ser exonerado durante o estado probatório, ou seja, nomeação, posse, exercício, começou a trabalhar, correto? Você vai ter 3 anos
de estado probatório. Durante esses 3 anos, caso sua avaliação tenha sido eficiente, sei lá, alguma coisa ligada àquilo ali, né, a prefeitura pode te exonerar. Após você cumprir esses 3 anos de estágio probatório, você se torna servidor estável, correto? E aí só tem uma forma de exoneração, que é a pedido, chamado ex officio, né? A pedido do servidor público. Então, por exemplo, quero sair da prefeitura, entendeu? Conseguir coisa melhor, não sei, quero me mudar, quero entrar no ano sabático, ganhei na Mega Sena. Ganhei na Mega Sena. Porra, quero dar aula mais em Mangaratiba, ganhei na Mega Sena, né? Então, você vai lá e pede a sua exoneração. A prefeitura depois não pode te exonerar. Entendeu? Porque aí você se torna o quê? Um servidor público estável. Entendeu a diferença? Bacana, né? Anderson, assim, claro, você dá aula dessa parte de servidor público, até porque, nossa, cara, quase 30 anos como servidor público, já sabe de qual é salteado muita coisa e tudo. Você já viu alguém ser exonerado pela prefeitura como concursado nesses 3 anos de estado probatório? Nunca vi. Mas isso é o que está na lei, tá? Eu já vi a pessoa simplesmente abandonar emprego. Aí sim a pessoa é exonerada. Entendeu? Bom dia, fala comigo. Pode, fala. Sim, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar, vou chegar até lá. Tá? Vou chegar até lá. Entendeu? Vou chegar até lá. Então eu tô chegando. Só pra galera. Porque eu tô no início, tô falando sobre justamente a parte introdutória. Vou falar agora sobre a acumulação de cargos, aquela coisa toda, entendeu? Enfim, a parte das funções é bem tranquila, mas eu vou falar, né, que as atribuições do cargo, do servidor, as funções, enfim. Pois bem, vamos lá. Voltando aqui, retomando o assunto, né? Então, pois bem, característica que nós temos em relação a esse ponto. Em relação à continuidade desse ponto, nós temos o seguinte. Primeiro, a acumulação de cargos públicos. Como é que o Estatuto diz, como reza a questão do Estatuto? Cargos públicos são inacumuláveis, ou seja, o cargo público ele foi feito para não ser acumulado. O certo era ninguém ter mais de um cargo público. No entanto, as acumulações elas são permitidas em situações como 2 cargos na área médica, 2 como professor ou 1 como professor e outro técnico administrativo. Entendeu? Técnico de pesquisa, né? De área de pesquisa, no caso. Como assim? Como assim, professor Anderson? Técnico pesquisador, técnico científico, no caso. Como assim? A administração pública ela só permite 2 cargos na área médica. Então, se você for médico, ou 2 como enfermeiro, é permitido por lei. Beleza? Ou como professor, 2 cargos como professor. Então, sou professor, não importa se você é professor de 1ª a 4ª série e o outro cargo é de nível superior. Não importa, beleza? São 2 cargos de professor. Ou 1 cargo de professor e outro técnico científico. O que seria isso? Técnico científico. Professor pesquisador. Entendeu? Então, são exemplo de cargos que são acumuláveis. Beleza? Característica que você tem em relação aí a essa situação, né? A esse ponto que estamos enumerando aqui. Beleza? Dúvidas, perguntas, colocações, comentários, bate-papos? Fluiu, gente? Maneiro?
Vamos voltar então aqui para o slide, eu vou chegar até lá, o que a colega tá pedindo, vou falar até chegar até lá e vamos avançar, vamos lá. Pois bem, aqui mostra a diferença de servidores estatutários, né? Empregados públicos e servidores temporários. No caso, outra categoria que tem também, servidores temporários é aquele que o pessoal conhece bem, né? Que é aquela questão do famoso contratado, né? Aquele cara que a gente fala que é o contratado, que é para trabalho temporário, né? O certo seria isso, né? Etc, etc. Bom, eu vou falar sobre essa questão do LIMP. O que acontece? Servidor público concursado, ele é regido exatamente pelo quê? Pelo regime jurídico único, né? Então, são características que a gente pode observar, beleza? Ponto importante. Bom, LIMP. Aqui nós temos os princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O que corresponde a esses princípios da administração pública? Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Bom, esses princípios são os princípios nos quais todos os servidores públicos eles têm que atuar. Legalidade é estar o quê? De acordo com a lei. Então, todo servidor público ele tem que agir de acordo com a lei, né? Impessoalidade. Impessoalidade é a subjetividade. Como assim subjetividade? Todo servidor público ele tem que agir de forma subjetiva. Ou seja, sem favorecer um em relação ao outro. Afinal de contas, você é servidor público, servidor de todo o público. Perfeito? Moralidade. O que é moralidade? Moralidade é você andar de acordo com princípios éticos, né? Então, comportamento, conduta. Existe um código de ética do serviço público, né? Publicidade. A publicidade é exatamente a relação da transparência. O que é a transparência? Transparência é exatamente a relação de você entender que o dinheiro que circula ali é um dinheiro público. Então, por exemplo, quando tem uma obra pública, é colocado lá o valor da obra, junto com a obra, com o valor da obra, nós temos também o quê? O prazo, o responsável pela obra, seus rendimentos. O rendimento do servidor público, ele é de domínio público. Então, se você botar na internet lá, no site da prefeitura, você vai ver lá qual é o salário do prefeito, qual é o salário do professor, perfeito? Por quê? Porque isso aí é de domínio público, porque é o princípio da publicidade. E a eficiência significa dizer que todos nós temos o quê? Um trabalho de qualidade. A exigência é por um trabalho de qualidade. Beleza? Tá? Um assunto que cai muito em prova, beleza? São as formas de provimento. Tá? Grave aí, porque cai muito em prova e a gente vai ver daqui a pouco os slides. Mas eu já vou te falar. Primeira forma de provimento é a nomeação. O que é a nomeação? Nomeação é a forma de provimento inicial. Então, você fez o concurso público, foi classificado, foi convocado, vai ser o quê? Nomeado, vai tomar posse do cargo público, né? Entrar em exercício e passar pelo estado probatório e se tornar um servidor estável. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto. Beleza? Um ponto que nós temos aí em relação a esse estatuto. Legal? Somado a isso,
nós temos o quê? Nós temos a chamada promoção. A promoção seria justamente o quê? De acordo aí com o cargo que você tenha, com a classe, né? Com a série, e, obviamente, você vai ter lá a promoção que você vai avançar em relação àquilo ali, beleza? Tranquilo? Temos a readaptação. O que é a readaptação? A readaptação é você ser readaptado a um outro cargo público. Isso ocorre principalmente em função do quê? Principalmente em função de doenças. Então, por exemplo, já aconteceu comigo isso quando eu fui servidor da prefeitura de Cabo Frio. O que aconteceu? Eu tive um problema na garganta, um problema na voz, e, obviamente, eu não poderia exercer minha função como professor. Tá? Então, a minha função como professor, eu não poderia exercer. Logo, eu fui o quê? Readaptado. Tá? Então, como assim readaptado? Justamente, eu fui readaptado para um cargo que não existe, compatível com a minha função, tá? E que eu não exigiria aquela questão da voz, como eu usava como professor. Então, qual é o nome disso? Readaptação. Então, eu fui readaptado. Consequentemente, fiquei na secretaria lá, trabalhando na secretaria, cumprindo a minha carga horária, você ganha o mesmo valor de salário, etc, etc. Beleza? Temos a chamada reversão. O que é a reversão? Reversão é o retorno do servidor público aposentado. Como assim, retorno do servidor público aposentado? Na maior parte dos casos, isso acontece por erro pericial. Como assim erro pericial? O indivíduo foi aposentado por invalidez. Correto? No entanto, foi comprovado juridicamente, né, que houve um erro no laudo. Que ele não deveria ser aposentado. Então ele vai retornar. Qual é o nome desse retorno? Reversão. Então, retorno do servidor público aposentado. Beleza? Aproveitamento, né? Aproveitamento é justamente o quê? É o servidor público que foi colocado em disponibilidade. Como assim o servidor público foi colocado em disponibilidade? Existe o servidor público, mas não existe a necessidade daquele trabalho dele ali. Como assim? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você fez lá o concurso para a Prefeitura de Mangaratiba. A Prefeitura de Mangaratiba tem, sei lá, 20 escolas, né? E mais ou menos 1000 alunos. Legal? Tranquilo? E por algum motivo, ao longo da economia, da história, né? A população de Mangaratiba diminua e esses 1000 alunos se tornem daqui a 10 anos 300 alunos. Então repara, vários cargos ali, você vai ter você é servidor estável, correto? No entanto, você tá lá como servidor, você está disponível. No entanto, não tem o trabalho público para você, não tem emprego. Você continua recebendo, estando disponível, sem trabalhar. Então você vai ser colocado em disponibilidade. O aproveitamento é exatamente o quê? O retorno desse servidor. É quando esse servidor
ele vai ser colocado, no caso, em outro cargo de compatível, ou quando surge a vaga para aquele servidor que está em disponibilidade. Já fui colocado uma vez também em disponibilidade. Quer dizer, na época tinha matrícula como professor de geografia e não houve a necessidade naquele colégio que eu trabalhava. Eu já trabalhava naquele colégio. Do meu trabalho, né? No caso, já tinha preenchido a vaga, então fui colocado em disponibilidade. E no caso, fui o quê? Remanejado para um outro colégio. Qual é o nome disso? Só aproveitamento. Beleza? E a reintegração. O que é a reintegração? Reintegração é exatamente o retorno do servidor público demitido injustamente. Beleza? Então, por exemplo, vamos supor que você seja demitido do serviço público. OBS. Demissão, gente, você pode ser demitido do serviço público. Só que demissão é uma penalidade. É diferente, por exemplo, da iniciativa privada, né? Iniciativa privada, o patrão pode olhar para você e falar assim, olha, tô te mandando embora porque tem que reduzir funcionário. Aqui não. Aqui, se tiver que reduzir funcionário, você vai ser colocado em disponibilidade. É diferente. Tá entendendo? Você não é demitido. Você recebe até surgir o trabalho para você. A gente tem que arrumar um jeito de você trabalhar. O próprio nome já diz, né? Em disponibilidade. O cara está disponível. Como assim disponível? Ele está ali apto para o trabalho, apto para aquela determinada função pública, né? No entanto, não tem o trabalho público diretamente para ele. Bom, mas no caso, vamos dizer que você foi acusado de alguma coisa, algum crime grave, né? Sei lá, peculato, um crime de roubo da prefeitura. Você foi demitido, foi julgado, foi demitido. Foi demitido, beleza. Só que você conseguiu provar lá na justiça, por A mais B, que, pô, você não roubou nada. Você não... Entendeu? Nada a ver. Provou. Então você vai ter o quê? A sua chamada reintegração, né? Característica que você tem e que, obviamente, a gente tem aqui alguns slides que vamos ver como é apontado isso, beleza? Vamos lá. Bom, aqui tem alguns slides, tá? Alguns meio borradinhos, mas aqui tem como vermos bacana também, beleza? Temos aqui, ó, formas de provimento. Então temos a forma original. Qual é a forma originária? Porque a forma inicial é por meio de nomeação. Então, a nomeação, você vai tomar posse do cargo público, que é a aceitação dos cargos públicos, e, consequentemente, né, a partir daí, você vai entrar em exercício. Beleza? Característica que você tem em relação a esse ponto, né? Cumprindo o estado probatório, beleza? E bacana aí. E a forma derivada de provimento. Por que derivada? Porque ela vai derivar de outra forma, beleza? Então nós temos a readaptação, né? Olha lá, que é quando o servidor público ele, né, vai ser readaptado em outro cargo, né, em razão talvez de uma doença, né? A reversão, que é quando é o retorno do servidor público aposentado, né? E característica que você tem aí, tá, gente? Beleza? Ponto que nós observamos, tá? Só um ponto só um parênteses, gente. Eu conferi aqui uma outra coisa, ratificando aí, tá, gente? Porque o que acontece? Pela Lei 8.112,
o estado probatório são de 3 anos. Logo, a estabilidade são 3 anos. No entanto, só para ratificar aí, gente, ratificando, tá? O Estatuto de Mangaratiba foi aprovada, o estado probatório são de 2 anos e a estabilidade também de 2 anos, tá? Então, ratificando aí esse pequeno parênteses aí, porque todos os outros estatutos são 3 anos, mas no entanto de Mangaratiba, pessoal pode ratificar aí, por favor, tá? O estado probatório e, no caso, a estabilidade são 2 anos, ok? Legal? Reintegração, né? Reversão, recondução, que são as formas que nós temos aqui, ó. Olha lá, de provimento, né? Reversão, retorno do servidor aposentado, né? Aproveitamento, retorno do servidor que estava em disponibilidade. O que é indisponibilidade? É o servidor que está ali apto para o trabalho, mas não tem aquele trabalho para ele. É igual, vamos dizer assim, imaginar um baile, né? O indivíduo está lá disponível, ele está solteiro, ele quer namorar, mas não tem nenhuma namorada para ele. Então ele está disponível, beleza? Característica, né? Que a gente observa. Enfim, são pontos que são colocados aí, beleza? Vamos lá, voltar aqui para olhar para vocês. Pois bem, então, durante o estado probatório, né, que ratificando aqui com vocês, 24 meses, 2 anos, vai ser